O indivíduo passa a ser valorizado. Lembra da declaração que eu falei que surge a expressão dignidade da pessoa humana? Certo? Aí falamos o que? Do marco histórico, Segunda Guerra Mundial. Falamos do sistema global, que aqui, com o final da Segunda Guerra Mundial, vem a Carta das Nações, criando a ONU e substituindo a Liga das Nações. Veio aí a Declaração de 48 e os dois pactos aí regulando a declaração. Falamos bastante disso. Falei da natureza jurídica da declaração, que não é tratado, não é convenção, não é acordo, e sim uma recomendação, protocolo, e como diz a própria declaração, uma resolução número 217. Falei que a declaração só tem direitos de primeira e segunda dimensão, não tem de terceira, quarta, quinta. E aí eu coloquei a primeira parte do artigo 1º ao 21, primeira dimensão, segunda parte, né, vai do 22 ao 30, segunda dimensão. E os direitos de terceira e quarta dimensão não estão presentes na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Falamos do preâmbulo, do tratamento desigual imposto aos judeus. Aí, na transparência, eu destaquei o artigo 1º da Constituição, que trata expressamente como princípio da Carta Magna, o princípio da dignidade da pessoa humana. Também aí o artigo 3º dos objetivos, que é construir uma sociedade livre, justa e solidária, tudo aí em matéria de constitucional. Mas eu deixei tudo detalhado aí, forma específica, que tem relacionamento com a nossa matéria, para vocês, em caso estiverem estudando, ter um material aí mais fácil. Coloquei o artigo 4º da Constituição, que fala dos princípios que regem o Brasil como internacional, e lá destaquei prevalência dos direitos humanos e autodeterminação dos povos. E aí agora que é a aula de hoje, que é exatamente tratar o quê? Dos artigos, que são praticamente 30. Beleza? Então olha aí. Artigo 1º. O artigo 1º nós já tínhamos até lido também, que trata, né, o artigo 1º que eu falo para vocês, o artigo 1º, ou em algarismo romano, ele trata do lema da Revolução Francesa. E qual que é o lema da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade, liberdade, igualdade e fraternidade. Esse artigo 1º tem provas. Você não é obrigado a saber todos os artigos, não. Mas o artigo 1º e o artigo 3º, em provas, eu já vi cobrando exatamente o que está previsto nele. Aí você tem que saber. Porque nós, no geral, ficamos sabendo todos os direitos da declaração, mas não decoramos dispositivo por dispositivo. Mas, tanto o artigo 1º quanto o artigo 3º, que fala que é garantido ao cidadão, né, o direito à liberdade, o direito à vida e à segurança pessoal, esses vocês têm que saber. Porque eles cobram exatamente a redação do artigo 1º e do artigo que? 3º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por que que eles cobram o artigo 1º? Exatamente em decorrência da Revolução Francesa, né? Fácil de guardar. Liberdade, igualdade e fraternidade. Então olha ali, artigo 1º. Todas as pessoas nascem livres e iguais, em dignidade de direitos, são dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de
fraternidade. Certo? Então, a Revolução Francesa, bem como a Revolução Americana, influenciaram a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que, por sua vez, influenciou o ordenamento jurídico brasileiro. Já caiu questão falando isso, perguntando se era verdadeiro ou falso. Só lembrar que a Revolução Americana de 1776, a briga lá era por quê? Liberdade. Já a Revolução Francesa, posterior, em 89, nós temos aí lema liberdade, igualdade e fraternidade. Beleza? E lembra que esta Declaração Universal dos Direitos Humanos só tem direito de primeira dimensão e segundo o quê? Dimensão. O que trata os direitos de primeira dimensão? Direitos civis e políticos. Direitos civis e políticos. Então vocês irão perceber que nesses primeiros artigos, do 1 ao 21, vai estar falando de liberdade, direitos políticos. Então vai estar falando de liberdade de crença, religião, né? Sem nenhuma discriminação entre as pessoas, né? Liberdade de locomoção, tudo envolvendo aí esses critérios de liberdade. Direito ao voto, certo? Já a segunda dimensão trabalha direitos sociais, culturais, econômicos. Então aí, como nós vimos no artigo 6º da Constituição, vai estar tratando o quê? De educação, saúde, trabalho. Isso tem que ficar também, normalmente, né, cai uma perguntinha perguntando, e isso que nós estamos aqui enfatizando. Então, aqui é o primeiro dispositivo, falando de liberdade, igualdade, fraternidade, e nós vamos ver que a liberdade, ela é ampla, né? Ela é ampla. Então, os próximos dispositivos vão tratar de várias modalidades de liberdade. Sempre com foco. Qual que é o foco aqui? Sempre o foco, dignidade da pessoa humana. Nós lemos na aula passada, no preâmbulo, falando sobre a dignidade da pessoa humana. E hoje eu já mostrei para vocês que a dignidade da pessoa humana está previsto expressamente na Constituição Federal, artigo 1º. Então, já pensando numa redação, tema vasto para você desenvolver, colocando dignidade da pessoa humana. Na prova passada, que caiu aí referente à ressocialização, devia-se trabalhar a LEP, a finalidade, os princípios da LEP, que nós vamos ver mais para frente, mas não poderia deixar que tudo aquilo é exatamente para o quê? Garantir ao cidadão a dignidade da pessoa humana. Princípio esse, fortificado com a Declaração Universal de Direitos Humanos e ratificado na nossa Constituição Federal de 5 de outubro de 1988. Viu como que muda o contexto da redação? Utilizando as palavras. Princípio esse que veio construindo na sociedade, pode utilizar a primeira, segunda, terceira dimensão para enriquecer o conteúdo. E aí nós falamos ratificado na Carta Magna, Constituição Federal, em seu artigo 1º, que trata dos princípios que orientam, que dão norte a todo o sistema jurídico brasileiro. Então nós temos aí, né, cunhada aí essa expressão, para quem dormiu, olha ela aí, ó, no artigo 1º da Constituição Federal, inciso 3º, dignidade da pessoa humana.
Aí nós vamos aí ao artigo 2º. Toda pessoa tem capacidade para gozar de direitos e liberdade estabelecida nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Aí enfatizando o princípio da igualdade. Princípio da igualdade, que todos devem ser tratados de forma igual, sem nenhuma o quê? Distinção, sem nenhuma o quê? Discriminação. Aí o camarada, na hora que vai fazer a prova correndo, ele passa o olho, né? Rápido e come a palavra ali sem distinção. Eles trocam a palavra sem por com distinção. O camarada dormiu, voou, acha o texto bonito e voa aí, certo? Então aí é sem distinção, sem distinção. E nós temos aí o artigo 3º também, que é muito importante, que diz: toda pessoa tem direito à vida, liberdade e à segurança pessoal. Também muito cobrado, exatamente perguntando, conforme o artigo 3º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, marque a alternativa correta. Aí você tem que marcar que no artigo 3º está previsto vida, liberdade e segurança pessoal, que também está previsto de forma mais ampla no caput do artigo 5º, que cai em qualquer concurso hoje, que trata os direitos e garantias fundamentais. Aí eu coloquei o caput, né, para vocês compararem, ficar mais fácil o estudo. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, aí amplia, igualdade, a segurança também ampliada, que não é só segurança pessoal, e a propriedade nos termos seguintes. Tudo aí envolvendo, olha aí, artigo 1º, artigo 3º, artigo 2º, tudo dentro dos temas dos direitos de primeira dimensão, direitos civis e políticos. Ninguém será colocado em trabalho escravo. O trabalho escravo é proibido em todas as suas formas. Aí o que eles fazem na prova? Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos são proibidos em todas as suas formas. Salvo, eles inventam o salvo lá. Aí o camarada acha que aqui é português, que ensina a regra, e depois os salvos é maior do que a regra, aí ele acha que tem salvo aqui também. Aqui não tem salvo. O trabalho escravo é proibido em todas as suas formas. Lembra lá que o professor de constitucional começou o artigo 5º, não começou? Começou ou não começou? E ele falou com vocês que nenhum direito ali é absoluto? Que os direitos são o quê? Relativizados? Mas com relação à tortura, o entendimento é que ali não há relativização. Ali é o quê? Absoluto. Então, como nós já falamos expressamente que o trabalho escravo é proibido em todas as formas, a tortura também é proibida em todas as suas o quê? Formas, segundo a doutrina. Agora, se você for nos Estados Unidos, que é um país mais rígido, vamos dizer, nesse contexto, lá eles permitem a tortura, uns defendem a tortura utilizando, tem um artigo muito interessante lá, que chama-se a bomba relógio. Então o caso lá dentro da bomba relógio é que pode te torturar para descobrir, por exemplo, onde um terrorista colocou uma bomba, porque ele estaria torturando em benefício de uma o quê? Coletividade. Então lá existe o quê? Esse posicionamento. Mas para nós aqui, tortura não vale. Escravidão não vale. Temos vários locais que o pessoal trabalha em condições análogas de escravo. Temos crime no Código Penal para isso. Mas tanta coisa que não pode e acontece. Mas para uma prova
objetiva, o trabalho escravo e a tortura e os tratamentos cruéis são proibidos em todas as suas formas. Artigo 5º. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo desumano. Aí, como a tortura é importante, né, principalmente no nosso meio a tortura é importante. Eu coloquei os dispositivos que tratam da tortura. E muitos deles nós já falamos aqui e lemos. Então, hoje essa aula está sendo mais o quê? Uma revisão da Constituição. Mas o importante é relembrar que quando essa declaração foi editada em 48, isso era o quê? Novidade. Hoje, para nós, é a coisa o quê? Banal. Todo mundo sabe que não pode ser torturado. Sabemos que tem lei para isso. No entanto, já estudamos a Lei 9455, de 97. Eu até expus a diferença no âmbito internacional para o âmbito o quê? Nacional. Então, olha lá. Ninguém está submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Aqui da Constituição. Ninguém está submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. A lei considerará os crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, a prática da tortura, tráfico ilícito entorpecente de drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-lo, se omitirem. E nós já trabalhamos demais essa parte, quando falamos da Lei 9455 de 97. Beleza? Inciso 6º, artigo 6º. Toda pessoa tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecidos como pessoa perante a lei. Por isso que a nossa Constituição fala que o preso deve ter a sua integridade física e moral preservada, porque ele é considerado pessoa em qualquer local e situação que ele esteja. Beleza? Então, a pessoa deve ser tratada. Por que isso, gente? Toda pessoa tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecida como pessoa perante a lei. Independe do país que ela está, ela deve ser tratada como pessoa. Refletindo o quê? Olha os judeus sendo tratados como animal na Segunda Guerra Mundial. Talvez uma norma, uma recomendação, uma resolução internacional, falando para os países que a pessoa é pessoa em qualquer lugar que ela esteja. Então, entre aspas, não pode ser feito o que se fizeram com os judeus. Aí vem ser ratificado na nossa Constituição Federal, falando que o preso, que para nós na sociedade, o preso é o que está à margem da sociedade, né? O preso deve ser afastado da sociedade, o bandido, o criminoso, mas mesmo assim, ele deve ter um tratamento o quê? Adequado, preservando o quê? A dignidade da pessoa humana, e a Constituição fala que ele deve ter o quê? Preservada a sua integridade física e moral. E em regra, né, quem tem mais contato aí com os presos é exatamente os agentes penitenciários. Né? Que nós vamos estudar a Lei 14.965, que fala, que institui de 2003, que institui o quê? As carreiras dos agentes de segurança pública. Além de instituir a superintendência, né, de coordenação, a subsecretaria, que vai estar vinculada à subsecretaria à inteligência, né? Nós temos lá essa lei, que vou mostrar para vocês que essa lei é de 2003 e ela tem o quê? Algumas diferenças, né? Algumas diferenças na atualidade. Por exemplo, o anexo do salário lá não é o salário que está no edital. Na hora que vocês vão olhar lá as fases que está lá prevista, a sequência das fases lá, não é a mesma que está o quê? No edital. Isso tudo eu vou mostrar para vocês na próxima aula. Tranquilo? Artigo 7º. Todos são iguais perante a lei e têm o direito, sem qualquer distinção, viu? Sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito de igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Ó, gente, isso aí era novidade. Hoje nós temos lei de racismo,
Nós temos lei que pune o quê? A rixa. Nós temos o crime de injúria racial. Então, ou seja, diante desse documento foram surgindo o quê? Vários documentos no ordenamento o quê? Interno. Para impedir o quê? A discriminação. E a discriminação não é só do branco com escuro, com preto. É do preto com branco também. É com índio. É com idoso. Porque a discriminação ela pode ser apurada de diversas o quê? Maneiras. Né? Não é só o quê? Pela cor, pela raça. Como pela religião. Certo? Artigo 8º. Toda pessoa tem o direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédios efetivos para os atos que violem os direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Olha que interessante. Está falando que tem que ter remédio, não tem? Aí vem na prova. Você foi preso o quê? Ilegalmente. Qual o remédio que a Declaração Universal traz para você quando é preso ilegalmente? Você foi preso ilegalmente. Aí ela cai, conforme a Declaração Universal dos Direitos Humanos, qual o remédio para cessar essa prisão ilegal? Por isso, né, que não adianta o aluno ler a declaração em casa, que ele não vai, né, ele não pega os detalhes. Eu joguei uma questão já sabendo que metade dos que estavam fazendo o concurso ia errar a questão. Porque você sabe que uma prisão ilegal vai gerar o seu relaxamento. Você sabe que a prisão ilegal, através do habeas corpus, você pode pedir o relaxamento. Nós temos duas peças. Eu tenho relaxamento de prisão, a peça é relaxamento de prisão. No entanto, quando eu fiz a prova da OAB, caiu a peça relaxamento de prisão, eu fiz um relaxamento de prisão. Mas o pedido desse relaxamento também não precisa ser de um relaxamento de prisão. Pode ser através do quê? De um habeas corpus. Porque o habeas corpus pode ser feito por qualquer pessoa. Já a peça relaxamento, só o advogado pode fazer. Mas, independente disso, nesse conceito técnico, não faria diferença para responder essa questão. E você sabe que prisão ilegal, relaxamento, habeas corpus, mas isso está previsto aonde? Na Constituição Federal. A Declaração Universal é de 48. E quando você lê os 30 dispositivos, ela não prevê nenhum remédio. Ela só fala que terá que ter, mas ela não prevê. Então, se for conforme a declaração, o que você pede? Nada. Eu não tenho. Por isso que futuramente vem aqueles protocolos para regulamentar. Porque a declaração em si é que nem o pessoal falava, né? Eu tenho a declaração lá, a declaração, e aí? Não tem nenhuma punição nela, não tem nenhum remédio nela, não tem nada, fica aí. Se não tem nenhuma repressão, nenhuma penalidade, o cidadão não cumpre não, hein? Muito menos o país. Então, anotem, a Declaração Universal dos Direitos Humanos não traz nenhum remédio, aí, como habeas corpus, mandado de segurança, habeas datas, universal. A Declaração Universal dos Direitos Humanos não traz nenhum remédio para garantir os direitos do cidadão previsto nesta declaração.
previstos nesta declaração. Não entendi. Não, ele não tem. Isso não tem. Há somente a previsão no referido documento a previsão do referido documento, a previsão então, que nem eu disse, a Declaração Universal dos Direitos Humanos não tem remédios constitucionais, não tem remédios para garantir os direitos do cidadão previstos nesta o quê? Declaração. Certo? Vou escrever o sentido. Porque vocês não tem que copiar a linha não, hein? É entender o sentido, porque o conceito eu fiz aqui agora. Passou 5 minutos, o conceito já é o quê? As linhas, as palavras mudam, mas o sentido é o quê? O mesmo. Porque aqui não é decorar, aqui é o quê? Entender. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos não possui remédios para garantir os direitos do cidadão ou pessoa, como ela fala, previstos no referido documento. Há somente a previsão que os tribunais deverão garantir esses direitos. Exemplo para vocês verem. A Constituição prevê o direito de greve do servidor público. Mas tem a lei de greve do servidor público? Não temos ainda. Há previsão? Não temos. Mesma coisa, a declaração prevê que os tribunais devem garantir o quê? Os remédios. Mas não fala quais são o quê? Os remédios. Então, todo momento eu falo com vocês que vocês devem colocar no processador da mente de vocês, quando eu estou em 48 é uma situação, em 88 é outra situação. Então você vai fazer uma questão envolvendo a declaração e pensa na Constituição, você vai errar a questão. Exemplo, direito do consumidor está no artigo 5º. Direitos da coletividade está no artigo 5º. Direito ao meio ambiente está no artigo 5º. Mas na declaração não tem direito ao meio ambiente. Vocês leram alguma coisa de meio ambiente aqui? Leram alguma coisa aqui do Código do Consumidor? Lá não tem, porque lá está em 48. A declaração é de 88. Então, e essas questões acabam derrubando o candidato, porque ele não faz o processamento mental das datas e contextos históricos, não liga os direitos de primeira dimensão ou segunda dimensão, que está na declaração, e responde tudo como se tivesse tudo num bolo só. Aí o camarada faz a pergunta que eu fiz aqui, habeas corpus. Não, hoje, se a prisão é ilegal, eu posso fazer um habeas corpus, tranquilo.
Mas na época lá, não. Na época lá, não tinha, né? Não era do jeito que é hoje. Beleza? Artigo 9º. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Nós temos o correspondente. Já caiu na prova da seguinte forma. Colocou lá. Observe o enunciado da Constituição. Ninguém será preso, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definido em lei. Marque a alternativa abaixo, que representa o conteúdo previsto na declaração que está consoante com a afirmação acima da Constituição Federal. Então aqui, na Constituição, estava dando a ideia que ninguém pode ser preso, senão em flagrante ou por ordem o quê? Judicial. Aí está lá. A linha A. Todos têm o direito à religião. Todos têm o direito à sindicalização. Aí vocês vão ver que direito de religião está na declaração. Tá ou não? Direito de religião. Acabamos de ler. Não haverá distinção de religião, raça, cor, sexo. A sindicalização, a associação tá? Você vai ver que tá. Vamos ver mais pra frente aí. Só que não adianta tá. Ele queria o contexto daquele dispositivo. E esse dispositivo está relacionado ao quê? À liberdade de locomoção. Que ninguém pode ser privado sem o quê? As regras. Que é a mesma coisa dizer que ninguém será arbitrariamente preso. Ou seja, se você for presa hoje, sem estar em flagrante ou por uma ordem judicial, você está sendo preso de forma o quê? Arbitrária. Que poderá gerar hoje, no nosso ordenamento jurídico, abuso de autoridade. Então, eles colocaram este enunciado para fazer uma interligação entre as matérias e perguntou para que você marcasse a alternativa da declaração que correspondia a este enunciado. Então ele colocou várias alternativas da declaração, que tem vários direitos, mas com relação a exatamente esse, o que corresponde é ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Se ninguém pode ser arbitrário, você pode ser preso? Pode, nos casos previstos em lei. E a nossa Constituição prevê flagrante delito ou ordem o quê? Judicial. Tranquilo? E aí nós temos outros dispositivos com a prisão, eu coloquei aí para vocês, mas aí vocês já devem estar estudando ou irão estudar com o professor Wilson no Direito Constitucional. 10. Toda pessoa tem o direito, em plena igualdade, a uma audiência justa e pública, por parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir de seus direitos e deveres, ou do fundamento de qualquer acusação criminal. Olha aí, está falando que todo deve ter uma audiência justa, não é? O que chamamos isso hoje? Devido processo legal. Todos devem ter o quê? Um procedimento adequado, justo, de responder pelos seus atos. Isso hoje é o quê? Devido processo legal. Esses que eu estou colocando assim, é porque já caiu questão nesse sentido que eu falei com vocês. Dava a redação tanto da declaração ou como da Constituição e queria saber o quê? O simultâneo. Porque todos da declaração têm correspondente na Constituição. Todos têm. De forma que um trabalho para o camarada fazer é ele pegar o artigo 5º, o artigo 6º, 7º, abrir e lendo e colocando o que corresponde aqui. Esse que eu estou colocando aqui é porque eu já vi caindo em concurso. Então, olha aqui. Toda pessoa tem direito, em plena igualdade, de uma audiência justa, não é? Audiência justa. Então, para ser justo, tem que ter um procedimento. E isso nós chamamos hoje de devido processo legal. Olha o artigo 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito.
ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Então nós temos aí, com relação à audiência, nós temos dois dispositivos específicos, que toda demanda pode ser levada ao Poder Judiciário, porque ele vai apreciar toda lesão ou ameaça de lesão, e para ele poder apreciar, eu tenho o quê? Um devido processo legal. O advogado faz uma petição acusando, depois vai ter a defesa respondendo, eu vou ter que ouvir testemunhas, fazer acariações, reconstituições, debates, para até chegar ao quê? Um julgamento. Existe o quê? Um devido processo legal. Vamos dizer que você indica uma testemunha crucial, o juiz fala, não vou ouvir. Aí você faz um recurso, pedindo o quê? Anulação, porque não ouviu uma testemunha, ferindo o seu direito de ampla defesa e contraditório. A ampla defesa e contraditório está dentro do devido processo legal. Inciso 11. Toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser, aí vem na prova, no lugar de ser, ele coloca não ser presumidamente inocente. Todos aqueles que são presos em flagrante, têm o flagrante convertido em preventiva, está preso lá. Se eu não tive o julgamento final, ele é o quê? Inocente. Porque ele é presumido inocente. E nós temos na Constituição, referindo a isso, dizendo que ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado da sentença penal condenatória. A sentença tem que ser penal e condenatória. Damos exemplo aí do Bruno, com relação à morte da Elisa, ele ainda é inocente. E está preso tem quantos anos? Mas ele é inocente, porque o processo dele não chegou ao final com relação a este crime. Então, com relação a este crime, ele é o quê? Inocente. Porque tivemos um julgamento no tribunal do júri e ele recorreu, está em grau de recurso. O recurso ainda não foi decidido. Não se publicou ainda qual que é a sentença definitiva que ele deve o quê? Cumprir, porque ele recorreu da sentença. Porque dentro do devido processo legal, existem as fases dos recursos. Somente quando esgota todos os recursos que eu falo que ele é o quê? Acusado. Ele é culpado. Nós temos aí o mensalão. Temos mensalão? Temos mensalão? Nem todos ainda foram o quê? Acabou. Tem uns que estão em grau de recurso. Com relação a um, o ministro falou assim, ó, com esse não enquadra o quê? No recurso. Então vamos mandar prender os caras lá. Mas, se eu não me engano, tem alguns ainda que não está sendo apreciado o recurso ainda. Com relação àqueles que já apreciou os recursos, eu falo que ele é o quê? Acusado. Então não é o cara ser preso em flagrante que eu falo que ele é acusado. Ele é presumidamente inocente até o final do processo. É o que diz aqui, ó. Toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser presumida inocente até que sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público, no qual ele tenha sido aguardar todas as garantias necessárias à sua defesa. Essa foi a ideia lá de 48. Quê? Não, o acusado não pressupõe. Quando eu falo que ele... Mas o acusado, ele é inocente. Isso que eu estou dizendo aqui. O acusado, ele é o quê? Inocente até que venha uma sentença o quê? Final. Olha a Constituição. Ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado da sentença penal condenatória. Então, ou seja, o camarada está sendo acusado, eu não posso falar que ele é o autor, não. Ele, em tese, apresenta indícios de autoria e materialidade que ele seja o quê? O autor.
a incidência. Ainda ele não é. Eu tenho que ter todo o devido processo legal, garantido ampla defesa e contraditório, para falar que ele é o quê? O culpado, o autor do delito. Muitas das vezes falamos de forma o quê? Errada, né? Errada. Falamos errada. Falamos de forma errada, porque nós já acusamos o camarada, já aplicamos a pena como condenado ele fosse, sendo que a nossa Constituição fala que ele é inocente. E é esse dispositivo que qualquer habeas corpus que você pegar para ler, vai ter previsto. Porque vai pedir para responder o processo em liberdade, porque ele é o quê? Inocente. Então, este não tem um habeas corpus, podem pegar e ler. Não tem um habeas corpus que não cita esse dispositivo. Como ele é inocente, não tem sentença, então responda o processo em liberdade. Só que a nossa lei, porque o Bruno está preso? Que a nossa lei, em alguns casos, permite a prisão antecipada. É uma prisão que chamamos de prisão que cautelar. Não, aquela sentença pode abaixar a pena, né? Pode abaixar. Aumentar, creio que não, porque quando eu tenho recurso somente da defesa, que eu não sei se foi os dois que recorreu, eu sei que ele recorreu. Quando eu tenho recurso somente da defesa, não pode aumentar. Quando os dois recorrem, é que pode aumentar. Não, o julgamento dele valeu, porque pode ser que o tribunal confirme a sentença anterior. Pode ser que confirme. Então vamos lá. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que no momento não constitui delito perante o direito nacional ou internacional. Tampouco será imposta a pena mais forte do que aquela que no momento da prática era aplicável ao ato delituoso. Aqui nada mais é do que nós falarmos, né, que não há crime sem lei anterior que defina e nem pena sem prévia combinação legal. Ou seja, para você ser acusada, hoje, ontem, tem que ter um crime estipulado o quê? A sua pena. Então, na hora que a gente lê esses dispositivos, a gente fala assim, nossa, isso aqui está presente, mas é 48. Hoje nós temos o mesmo sentido, dito de forma o quê? Diferente. Mas é a mesma coisa. Olha a Constituição. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Ou seja, ninguém pode ser condenado por um crime que quando ele praticou o ato não tinha o quê? Previsão. Beleza? Ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Toda pessoa tem o direito à proteção da lei contra o quê? As interferências. Ou seja, aqui já está trabalhando o quê? O direito de intimidade. O direito de não ter a privacidade o quê? Violada. E nós temos hoje isso na Constituição, dizendo que a violação da privacidade, da intimidade, gera o quê? Danos morais e patrimoniais, além de hoje também termos a previsão dos crimes o quê? De injúria, calúnia, difamação, violação de domicílio. Aí, olha o inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização por dano material ou moral. Toda pessoa tem o direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. Não precisamos nem falar, já falamos bastante no direito de locomoção. Toda pessoa tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar. Só que hoje não sabemos que isso é tão livre assim, né? Isso foi lá na época. Hoje sabemos que para ir para outro país tem que tirar passaporte, não é uma coisa fácil, né? Você tem que apresentar uma série de documentações. Mas nós temos aí o direito de locomoção, né? Que não pode ser, nós já vimos lá em cima,
que o camarada não pode ser preso, exilado de forma o quê? Arbitrária, porque ele tem um direito à locomoção. E esse direito também é previsto na Constituição. É livre a locomoção no território nacional, em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com os seus bens. Então, eu estou mostrando para vocês que hoje a declaração não tem tanta, entre aspas, tanta importância como antigamente. Porque quando foi dito tudo isso, era novo, depois da Segunda Guerra Mundial. Hoje, para nós, isso é fácil. Qualquer leigo aí que nunca estudou sabe que tem o direito de locomoção. Sabe que não pode ser torturado. Mesmo sem saber o que é tortura, não estudou a lei de tortura, mas sabe que não pode. Ele sabe que não pode entrar na casa dele. Ele sabe que ele tem a sua intimidade preservada. Mas hoje, porque isso aí toda hora é noticiado, na rede de comunicação, ele sabe. Mas ele já vem desde lá o quê? De 48, que era uma inovação. Agora, esse dispositivo aí, meus amigos, tomem atenção. Não sei porquê, mas as provas gostam dele. Que diz, toda pessoa vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros. Então, ou seja, a pessoa vítima de perseguição tem direito de procurar asilo em outros países. Mas esse direito não poderá ser invocado quando? Esse direito não poderá ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos propósitos e princípios das Nações Unidas. Então, na prova vai falar, se for correta a alternativa, que o perseguido tem direito a gozar asilo em outros países, salvo se ele estiver sendo perseguido em decorrência de crimes comuns, porque a Constituição prevê o asilo nos crimes políticos e desrespeitos aos princípios previstos nesta declaração. Então, tem o direito de gozar asilos, mas ele não poderá ser exilado se estiver sendo perseguido por crimes, violação do direito comum ou desrespeito aos princípios e valores desta declaração. Então, esse aí vocês devem o quê? Guardar. Direitos civis e políticos. Os civis relacionados aí à liberdade, firme de liberdade de locomoção, à intimidade, religião, crença, raça. Agora, olha aqui. Toda pessoa tem direito a uma. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. Então, o brasileiro tem uma nacionalidade. E mais para frente, vocês irão estudar no direito constitucional os casos de nacionalidade brasileira. Nós temos brasileiros natos e naturalizados. Certo? Então, vocês irão estudar no artigo 5º. Mas a declaração já fala no direito à nacionalidade. Direito à nacionalidade. 16. Homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua adoração e sua o quê? Solução. Já trazendo aí o direito, né, da mulher com relação ao que é o casamento. Hoje, na Constituição, a mulher tem os mesmos poderes com relação ao pai na criação do filho. Os valores se mudaram, estão mudando. A Constituição hoje fala que a mulher deve ter a mesma remuneração, o mesmo salário do homem, que está o quê? Na mesma função. Porque a mulher, temos a Lei Maria da Penha, porque a mulher sempre foi o quê? Tratada em um patamar inferior ao do homem. Então, dentro do princípio da igualdade material, nós vamos ter direito para tentar o quê? Igualá-la. E aí nós temos uma declaração falando, né, com relação aí, homens e mulheres, o direito ao casamento. Hoje não é só homens e mulheres que têm o direito ao casamento. Homens e homens, mulheres e mulheres, né? A evolução da sociedade. O direito, lembra lá, da característica da historicidade, vai se mudando, leis novas, valores novos vão sendo o quê? Construídos.
17. Toda pessoa tem direito à propriedade, só ou em sociedade com os outros. Ninguém será arbitrariamente privado de sua o quê? Propriedade. Hoje nós também temos vários dispositivos tratando da propriedade na Constituição Federal. Falando que a propriedade... Você tem propriedade? Você tem? Você não pode fazer o que você quer com ela, não. Porque você tem que respeitar a função social. Você tem o direito de propriedade? Tem, tem. Mas no caso de desapropriação, eu posso ir lá e tirar a sua propriedade em decorrência da coletividade. Então, ou seja, a declaração deu o quê? Um pontapé. Aí os países dentro desse cenário assinaram a resolução 217, né, de dezembro de 48, assinaram ela e começaram a montar o seu ordenamento jurídico, tendo como preceitos, fundamentos, a declaração. Então a Constituição de 88 traz a ideia e vem o quê? Ampliando. Ideia de função social tem na declaração? Tem. Função social é hoje, né? Função social também é recente. Quem tem uma propriedade e dentro dela, muitos levaram ferro, assim, no bom sentido. Compraram uma propriedade grande, na hora que chegou lá não podia fazer o que queria, porque dentro da propriedade tinha uma mata, uma lagoa, que é protegida pelo quê? Meio ambiente. Aí no início, né, porque meio ambiente é novo, o camarada comprava, depois, hoje já não compra mais, o não é bobo. Hoje nós está vendendo barato, grande, vamos lá olhar. Vamos olhar o registro, ver o que se pode fazer ou não, porque senão você compra lá 1 milhão de metros quadrados, né? Pode construir só em 50, não adianta. Vai fazer o que só com árvore? Vai brincar aí, né? De chapeuzinho vermelho. Então temos que tomar cuidado. E para vocês estudarem, né? Eu não vou ficar repetindo, que depois o professor Wilson vai falar todos os direitos aí da propriedade. Eu já fui juntando, né? Juntando para auxiliá-los no estudo de vocês. Então, olha aqui. Nós estamos aqui. Também aí. Ah, esse aqui eu sempre gosto, né? Filme de Hollywood. Está na Constituição Federal. Você está passando com seu carrinho bonitinho, a autoridade acena, para, carro zero que tirou da concessionária, desce, que eu estou precisando do seu veículo para prestar um serviço público, fazer uma perseguição radical, que a viatura não está conseguindo acompanhar, mas o seu carro aí, potente, sai, desce. Está lá, olha. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular. Assegurado o proprietário, indenização ulterior se houver o quê? Dano. Aconteceu? Então, o exemplo que o nosso aluno está dando aqui é que isso aconteceu. Um delegado pegou um carro particular para perseguir o quê? O criminoso que estava o quê? Evadindo. Isso no meio policial militar já aconteceu demais também. Né? Para o carro, entra no carro, vai. Mas olha para você ver, isso aqui, olha o que eu estou falando para vocês. Na declaração, fala que você tem direito à propriedade. E que você não será privado dela de forma o quê? Arbitrária. Só isso. A Constituição vem trazendo a forma, por exemplo, que você pode ter propriedade o quê? Privada. Então, olha lá. Toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença. E a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância isolada ou coletivamente em público ou em particular. Então, ou seja, nós temos a liberdade de crença, religião. Falou em liberdade, está aí, ó. Agora, como isso vai ser feito, meu amigo? Aí poderiam alguns perguntar, uai, pessoal, mas aquela igreja que fica lá tocando alto, tal, chama a gente direto. Aí chega lá,
para o fiel que chamou. Ele fala assim, não, e meu direito de crença e religião? Aí você vai para o outro, e ele fala assim, e o meu direito a ter a minha intimidade, a minha liberdade preservada, de não ser perturbado? Ficamos assim. Ué. Aí só que, ou seja, deve ter o quê? Um balizamento, né? Deve ter um balizamento. Todos podem exercer os seus direitos, todos podem exercer suas liberdades, desde que não interrompa o quê? A do outro. Então, todos devem adotar mecanismos, né, para poder aí ter um convívio social. Aí o direito vai estudar essas mitigações. Por isso que fala-se que nenhum direito é o quê? Absoluto. A minha religião manda matar o ser humano. Aí o Estado vai ter que intervir, porque mesmo tendo direito de religião, a vida também é protegida pelo Estado. Olha a Constituição. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedada o anonimato. 20. Toda pessoa tem o direito à liberdade de reunião e associações pacíficas. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. A Constituição fala, né, que não precisa se pedir para fazer reunião, apenas comunicar à autoridade competente para que ela resguarde o seu direito à reunião. Direito de fazer o quê? Manifestar. Você tem direito de manifestar? Tem. Mas desde que você não prejudique toda a sociedade. Manifestar fechando as vias todas, não. Aí as autoridades vão entrar e vai abrir. Agora, manifestar utilizando uma via só, reunião pré-estabelecida, agendada, as autoridades irão o quê? Resguardar o seu direito. Beleza? Olha, é o meu, ué. Vamos lá. Vamos lá que estamos terminando. Olha aqui o artigo 6º que eu já falei para vocês. Olha o artigo 6º. Todos os direitos sociais à educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência, proteção à maternidade e à infância. Já lemos esses dispositivos aqui. Que equivalem aos direitos de segunda dimensão. Direitos sociais, econômicos e culturais. Olha aqui. Toda pessoa, como membro da sociedade, tem o direito à segurança, à realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado, os direitos econômicos, sociais e culturais, indispensável à sua dignidade e o livre desenvolvimento de sua personalidade. Então, olha aqui. Lembra que eu falei que a declaração tem direitos de primeira e segunda dimensão? E eu coloquei na transparência. Do primeiro ao 21, direito de primeira. Aqui nós entramos no 22, já começam os direitos de segunda. Então é aqui agora em diante que vai falar do direito à educação, direito ao trabalho, que são todos o quê? Direitos sociais. Então olhe lá. 23. Toda pessoa tem o direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, às condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. Toda pessoa, sem qualquer distinção, tem o direito à igual remuneração por igual trabalho. Toda pessoa que trabalha tem o direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. Toda pessoa tem o direito a organizar sindicatos e neles ingressar para a proteção de seus o quê? Interesses. Então, observe. Começou direitos o quê? Sociais. Direito do trabalhador, pensando numa remuneração digna, que hoje, como se chama hoje essa remuneração digna? Salário mínimo, que vocês estudam lá, salário mínimo, para garantir alimentação, saúde, educação, lazer.
Não. Se você... Por isso que vocês estão aqui, que o salário mínimo não dá. Porque se você for fazer... Conheceu uma menina no cursinho, olhou para a menininha no cursinho, fez o charme, aí você fala com ela. Vamos dar uma saidinha? Tem uma mensagem, tem um vídeo aí, tem um vídeo que está passando aí no YouTube, vocês viram, né? O cara para a mulher, vira com a mulher e fala assim, vamos dar uma saída, tal. Ela, não, eu tenho namorado, eu tenho isso, tenho aquilo. Aí ele vira e fala assim, não, mas eu já saí com mulheres casadas, tal. Ela, não. Ela, que pena então. E clique, aqui, né? Aquele carrão. Na hora que ele fala isso, eu falo, não, mas eu tenho WhatsApp. Aí ele, não, aí fala assim, não. Aí fala assim, não, eu não quero mexer com quem não é namorada, não, tal. Aí fala assim, não, mas ele vai trabalhar. E ela acaba entrando o quê? No carro. Então, se você for chamar a menina para sair e não for oferecer para ela um conforto, né? Um carro, um local, né? Um local aconchegante, né? Levar ela para um restaurante chique, alguma coisa chique. Ou, você não lembra, se você não for oferecer, você já está descartado. E nessa saída aí, meu amigo, já vai o salário mínimo. Já vai. É só você fazer a conta. Aluguel do carro, quem não tem um carro, ou quem tem o carro vai a gasolina. Porque a mulher não olha, não. A mulher fala assim, não gasta nada comigo, mas não olha, né? Que você teve que lavar o carro, pôr o cheirinho no carro, né? Deixar tudo nas perfeitas condições. Aí beleza. Aí você vai levar no local. Fala um local aí. Fala um local que você gosta de ir. Um local que você gosta de ir. Não, cinema, né? Cinema não vai levar para o cinema, porque ele quer conversar. O que é? Outback, nem sei onde que é isso aí, Outback. Ele vai lá, sentar lá, a conta dele vai sair. Se ficar só conversando, me fica conversando, quanto? Não, então vamos mais barato, né? Que esse aí já não dá pro cara. Aí já acabou. Aí já acabou o salário mínimo. Tem lá, vamos pôr lá, R$200. Vamos pôr, R$200. Vamos pôr R$200. Vamos pôr R$200. Depois, chalé. Aí depois, não. Aí no final, no final da noite, ele vai querer, né? Dependendo se tudo foi bem, né? Dormir fora, não vai querer ir para casa. Colocar a cereja no bolo. Vai colocar a cereja no bolo. Aí vai mais quanto aí? Chega lá, tem os aperitivos. Não. E lembrando que o mês, né? Vai ter mais dias, né? 31, 28, 29, 30. Aí o cara vai passar fome o resto do mês. Contrário? A mulher pagando? Se a mulher pagar, ela não vai. Vamos lá. Me terminar. Aqui. É raro. A mulher pode até pagar. Vamos dividir? A mulher paga. Mas a mulher vai sair falando mal desse cara para todas as suas companheiras. Vai queimar o filme dele. É raro. Mas ela bancou tudo porque o outro ficou lá. Aí. Mas depois vai chamar de novo para sair? Não tem jeito não. Só se gosta. Só se gosta. Aquela que você está conhecendo para começar o relacionamento, você assim, não dá para mim não. Chega o outro com um clique, acabou, perdeu, ué. Mas ué. Não. Gente. Eu falando aqui, eu tô falando no geral. É lógico que tem casos. Tem regra. Tem a mulher que é doida com o cara já há muito tempo, faz tudo pro cara, tudo, né? Tem condições, vai fazer tudo, né? Mas no geral, vai fazer isso, então, vai sair e manda a mulher pagar tudo e depois você liga de novo. Você vai ver, vai perder. Olha lá, 25. Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde, olha aí falando saúde aí, e bem-estar
Inclusive, aí outra aí, alimentação, direito social, vestuário, habitação, moradia, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência, fora de seu controle. Se você pegar o artigo 6º hoje, que é referência na Constituição de Direitos Sociais, vai estar tudo lá como direito social. Alimentação, moradia, saúde. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistências especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social. Antigamente, né, o filho do casal tinha um tratamento diferente do abastardo, né? Do filho que nasceu de um relacionamento extraconjugal. Hoje todos eles têm o quê? Os mesmos direitos, mas já vem lá desde 48, prevendo isso. E a Constituição nossa agora dá esse tratamento aos filhos dentro do casamento ou fora do casamento. Viu que mudou a dimensão dos direitos tratados? No primeiro momento, artigo 1 a 21, só falava de liberdade, de dignidade da pessoa humana, de não ser torturada, não ser colocada em tratamento escravo, direito que é a intimidade, né? Crença, religião, liberdade de locomoção, direito de procurar o quê? Asilo em outros países. Tudo, aí mudou agora. Agora já parou de pensar na liberdade e começou a pensar o quê? Nos direitos sociais, culturais e econômicos, como saúde, alimentação, trabalho. E agora aqui, ó, questão da Polícia Militar do ano passado, garantindo a instrução elementar. A instrução elementar, ela é o quê? Gratuita. E ela é o quê? Obrigatória. Isso já vem desde a declaração. Então, olha lá, toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. Caiu na prova, será facultativa. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada no mérito. Ou seja, a elementar eu garanto. Agora, a superior é o mérito. Concurso público aí, o FMG, por exemplo. O Estado garante estudo superior. A União garante, né? O Estado garante o ensino superior. Mas essa não é de graça, você vai entrar lá. A elementar não, todos devem matricular. O Estado deve garantir a escola. Agora, superior, eu tenho lá, tenho a João Pinheiro, eu tenho aí a UFMG, Faculdade de Ouro Preto, tem várias faculdades que são o quê? Públicas, mas é pelo mérito. Se é pelo mérito, tem que passar no concurso. Agora, poderemos ter as privadas, mas as privadas não está falando ali. Beleza? A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana, do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos. Então, meus amigos, nós temos aqui a palavra-chave, é a instrução que elementar, ela é o que? Obrigatória. Agora, o que é instrução elementar? Ela vem variando, né? Muitos aqui estudaram num sistema que é diferente de hoje. Então, a instrução elementar é aquela do contexto, né? Que a secretaria, né? O Conselho Estadual de Educação, ele monta aí, vai mudando. Antes era escola, né? Na minha época eu tinha lá primeiro grau até a 8ª série, e o segundo grau poderia ser científico ou, né, magistério. Outros tem outros nomes, né? Tinha outros nomes aí que fez aí que não era esse, né? Mas o fundamental nosso aqui seria hoje aí, né? Que nós temos hoje a divisão até o primeiro grau, né? O primeiro grau, 8ª série, certo? Mas isso aí pode mudar. O que é instrução que elementar? No entanto, hoje qualquer um que está até a 8ª série, chegar em qualquer escola, ele vai ser matriculado. Se não tem escola perto da casa dele, que deve ser perto da casa dele, basta ele procurar aí os órgãos, o órgão vai me dar matricular. Ou você é perto de casa, ou vai arranjar uma escola para ele.
o Estado tem o quê? Que fornecer. Tem que colocar ele o quê? Para estudar. 27. Toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade e fruir as artes e de participar do processo científico de seus benefícios. Toda pessoa tem o direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística, da qual seja o quê? O autor, olha lá, direitos econômicos, sociais e culturais. Então ele tem direito econômico do que ele produziu. Então nós vamos ter proteção aí, nós temos até uma lei hoje protegendo aí o direito o quê? Autoral. Ele registra e recebe, né, por essa arte que ele confeccionou. 28. Toda pessoa tem direito a uma ordem social e internacional, em que os direitos e liberdades estabelecidos na presente declaração possam ser plenamente realizados. E aí, nós temos aí o artigo 30, que vai exatamente aí referir que nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada como o reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa do direito de exercer qualquer atividade ou participar de qualquer ato destinado à destruição de quaisquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidos. Ou seja, falando que deve ser garantido todos esses direitos. Meus amigos, então nós encerramos aí, vamos fazer uma questão para vocês verem. Vamos fazer uma questão. Encerramos aí a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Alguns dispositivos passamos mais rápido, porque, em regra, não são tão importantes para a prova. Outro nosso, o quê? Ficamos mais tempo, porque eles têm caído mais em concurso, estão presentes. Alguns eu coloquei até referência constitucional para melhorar o estudo de vocês. Agora, é necessário que você em casa gaste 10 minutos relendo a declaração. Você gasta no máximo 10 minutos lendo todos esses artigos. Mas agora, na hora que você lê, você já vai ler com todas essas interferências que nós fizemos aqui. Com todos esses detalhes que nós chamamos o quê? A atenção. Beleza? E olha como as questões ficam fáceis. Vamos aí, questão 19 e questão 20. Página 329. Página 329. Questão 19 e questão 20. Questão 19. As duas, 329, página 329, questão 19 e questão 20. Vamos começar pela questão 19. São princípios fundamentais proclamados no artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu falei que o artigo 1º e o artigo 3º tem que estar de cor. O artigo 1º diz o lema da Revolução. Então você tem que procurar a alternativa que tem igualdade, liberdade, fraternidade. Qual que é? Viu que a questão fica fácil, desde que você atente para as observações. Quem lê somente a declaração por ler, ele perde muita informação. E nós estamos tendo cuidado de ir dispositivo por dispositivo. Como fizemos com os crimes de funcionário com a administração pública. Como fizemos com a lei o quê? De tortura. Inciso por inciso. Questão 20. Isso, porque o primeiro está a liberdade e igualdade. O artigo 1º fala exatamente de igualdade, liberdade e a religião é uma forma de liberdade, mas não é a única liberdade.
Questão 20. Sobre a Declaração dos Direitos Humanos, assinale a alternativa correta. A. Ninguém será submetido à tortura, tá certo? Ou servidão, nem a tratamento desumano ou degradante, exceto no caso... Já morreu. B. Toda pessoa tem o direito à liberdade de reunião e associação pacífica. Para tal, é obrigatório fazer parte. É facultativo. C. Toda pessoa tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar. Aí fala assim, a pessoa não falou isso não. Eu falei e ainda fiz a observação que hoje não é tão fácil ir para outro país, que você deve tirar o passaporte. Não falei isso aqui? Mas a lei fala que você tem o direito de locomoção, de ir e sair, de ir e regressar. D. A Assembleia Geral das Nações Unidas foi proclamada em 1948 apenas para o povo brasileiro? Para todos os povos e nações. É, toda pessoa vítima de perseguição tem direito de procurar asilo apenas em seu país? É em qualquer país. Beleza? Para encerrar mesmo, vamos fazer a questão 22 e aí nós encerramos mais um tema do nosso conteúdo. Questão 22. Sobre a Declaração dos Direitos Humanos, assinale a alternativa incorreta. Toda pessoa tem o direito a uma nacionalidade? Nós vimos aqui direitos políticos. Em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum, o cidadão tem o direito de procurar asilo em outros países. Olha como aqui, hein? Olha aqui. Olha a redação que está lá. Toda pessoa tem direito por asilo em outro país, salvo se é perseguida de forma legítima por violação ao direito comum e aos princípios previstos nessa declaração. Então, se ele está sendo perseguido de forma legítima porque praticou um crime comum, ele não tem direito a gozar o quê? Asilo. Porque tem que entender, eu tenho direito a asilo? Tenho. Desde que não seja perseguido de forma legítima por violação aos princípios e o cometimento de infração ao direito comum. Então, olha aí. Em caso de perseguição legítima, motivada por crimes de direito comum, o cidadão tem direito a procurar asilo? Ele não tem direito a procurar asilo se está sendo perseguido de forma o quê? Legítima. Por isso que essa está o quê? Errada. As demais. Toda pessoa tem direito à liberdade de reunião e associações pacíficas? Tem. Liberdade de reunião e associação. Toda pessoa tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, artística, do qual seja o autor. É os últimos dispositivos que lemos aqui. No entanto que eu falei que protege o direito do autor, nós temos até uma lei de direitos autorais. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Então, meus caros, vocês perceberam que após uma leitura da declaração, já fica fácil responder as questões. Mas, se não estudar, vocês vão o quê? Esquecer para a prova. Então, vocês agora devem o quê? Se vocês, gente, tudo que nós vimos até agora, se você dedicar 30 minutos, você consegue ler tudo. A lei de tortura, os crimes de funcionário público contra a administração e a declaração. Por que em meia hora? Porque você vai só ler. Na hora que você lê, você vai